capítulo 16 de Mateus, nós vamos ler dos versos de número 24 ao 26 apenas. Uma linda leitura, palavras do Senhor Jesus, diretamente dos lábios do Príncipe da Paz. Leiamos, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Este é o texto. Nós queremos orar mais uma vez, uma oração breve, mas de coração. Querido Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar, te bendizer pela vida de todos os irmãos que estão neste lugar, que o Senhor reuniu nesta noite para ouvir a Tua palavra. Pelo Teu Espírito Santo, dá-nos, Senhor, a revelação e o entendimento, guia-nos pelo Teu caminho eterno, faz brilhar a luz da Tua revelação sobre nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus para que a bênção do Senhor seja completa na vida de todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O texto principal que coloco em destaque é este com as seguintes palavras: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O grande propósito do Evangelho é duplo. Na realidade é um propósito, porque é como se fosse os dois lados de uma mesma moeda. O primeiro lado do Evangelho é o que diz respeito à salvação. Salvação é uma obra gratuita, grandiosa, poderosa de Deus a favor de nós, apagando nossos pecados, nossas transgressões, Deus assumindo a dívida que nós temos e nos tornando justos pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. Então este é o aspecto da salvação. Você sinta ou não alguma coisa, você se emocione ou não, o fato é que Jesus é o nosso Salvador, e quem nele crê tem a vida eterna. Eu não sinto, não importa, não é questão de sentir, Deus declarou na sua palavra, Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então esse é o aspecto da salvação. Mas entre a nossa salvação, entre a nossa conversão e a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que acontecer o outro lado da moeda, que ele pode realmente se estender durante toda a nossa caminhada, que é o aspecto da transformação. Na conversão recebemos uma nova natureza, mas o processo da transformação moral e espiritual nossa vai prosseguir. Não vai acontecer num único dia. A nova natureza é dada num único dia, mas nós vamos ainda aprender como viver sob a nova natureza, como deixar de lado a velha natureza, como se revestir de Cristo, como despojar do velho homem, como andar com Deus. Então aí é esse discipulado, essa caminhada com Jesus que vai se estendendo dia após dia. E a gente então dá muito valor a este momento de pregação, de ensino, de comunhão na igreja, porque nós sabemos que o Senhor trabalha de uma forma muito especial na comunhão dos seus filhos. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, nos revestindo de Cristo, procurando nos despojar ainda mais do velho homem, porque o velho homem não serve para o reino de Deus, não tem nenhuma coerência com o reino de Deus. O velho homem não conhecia e não conhece o plano profundo de Deus, mas há um novo homem que o Senhor criou dentro de nós, que ama as coisas de Deus, que quer crescer, que quer estar em evidência para manifestar a comunhão com Deus. Bem, pensando nisso, então, o grande
o grande trabalho, no grande processo de Deus na vida de todos nós, é este da transformação. E como essa transformação processa, como ela acontece? Ela acontece principalmente através de nosso contato com Jesus. Tudo que diz respeito a Jesus. Por isso nós amamos a palavra de Deus, procuramos colocá-la dentro da nossa mente, nosso coração, vamos nos enchendo dela. O processo da transformação depende deste exercício espiritual, dessa troca de valores, dessa troca de imagens que a nossa mente possuía, imagens negativas, ruins. Nós vamos trocando e colocando as imagens que a pregação de Jesus cria, que o ensino de Jesus produz em nós, e a gente vai falando conforme o Senhor, conforme a palavra de Deus, vai pensando conforme, vai sentindo conforme. E mais do que isto, a Bíblia diz que uma das formas da transformação espiritual e moral do cristão diz respeito ao foco do seu olhar, para onde os seus olhos estão voltados. No capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 18, Paulo disse assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui está uma atitude que conduz o cristão a essa transformação moral. É quando o seu olhar está voltado para Jesus. A Bíblia diz que nós refletimos a imagem de Cristo, como se nós fôssemos um espelho. Mas o espelho tem que estar voltado para Cristo, para que Cristo reflita nele. Se esse espelho estiver voltado para lá, para acolá, ele não vai refletir aquele que transforma, não vai refletir aquele que muda o nosso homem interior, a nossa vida interior. Então o olhar nosso para Cristo, esse olhar fixo, este andar que nós andamos pelo mundo, trabalhando, estudando, cuidando, mas sempre olhando para Jesus, esse olhar, ele nos abre um canal de transformação. A Bíblia diz que vamos olhando para o Senhor e como se nós fôssemos um espelho, a imagem do Senhor Jesus vai colando em nós, ela vai pregando em nós, ela vai fazendo parte de nossa existência, da nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de maneira que os cristãos vão sendo transformados para parecer com Jesus. E não é por acaso mesmo que esse termo cristão, foi usado no passado, porque as pessoas usavam ele até meio pejorativamente, eles queriam até criticar, porque diziam assim: vocês são pequenos cristos. Nós não fazemos não há pretensão em nosso coração, porque nós honramos tanto Jesus, que ele é tão maior, infinitamente maior do que tudo e que todos, mas aqui para nós queremos ser parecidos com ele, sim. Nós queremos, sim. Nosso desejo é ser parecido com ele, porque ele é o modelo da nova criação, ele é o modelo daqueles que vão morar no céu. Então há uma troca de valores nesse processo que o Evangelho opera, a troca de valores fracos do mundo para os valores eternos de Deus, as virtudes que prevalecem. Como eu sempre volto a dizer, nós não podemos levar para o céu o que não existe lá. Nós temos que levar para o céu, nós temos que nos imbuir de coisas que são próprias do céu. É próprio do céu o ódio? Não, nunca, jamais. Então não podemos odiar. É próprio do céu a vingança? Também não. A mentira? Também não. É próprio do céu o orgulho, a discriminação, o desprezo? Não. O que é próprio do céu? A bondade, a longanimidade, o amor, a alegria, a paz. É isso que é do céu. É isso que nós temos que encher para ir levando isso para o céu. Porque o céu vai ser a bondade potencializada em seu grau absoluto, máximo, total. Os salvos vindo de todas as partes do mundo entrarão nas portas
de pérolas brancas cantando o hino da vitória. Pela graça somos salvos, o sangue nos redimiu, o Senhor nos comprou para si. Mas estaremos levando coisas que Ele nos deu, que é própria do céu, Ele nos deu nessa vida, nesse processo da transformação. Assim como também o inferno não vai ser a potência máxima e absoluta do mal. O que as pessoas vão carregar aqui neste mundo e depois vão acabar levando para lá? O ódio, a violência, o crime, a destruição. Então ali vai ser o lugar mais horrível do universo, porque concentrará ali toda a gama, todos os aspectos do mal estarão concentrados ali. Que diferença imensa entre o lugar onde Jesus reina, onde é o reino de Deus, e esse reino de escuridão e de maldade. Nós estamos sendo preparados, sendo transformados, sendo formados para o céu. Mas escute o que Jesus falou. Ele disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É exatamente esse o grande problema do ser humano, é que muitas vezes ele vai conquistando coisas, bens, posição, prestígio, honra humana. Ele vai conquistando isso e vai se tornando poderoso, e vai se tornando dono de todos e de tudo, e já não aceita mais uma palavra contrária, e a palavra dele é absoluta. Todo mundo pode estar errado, deve estar errado, e ele só que pensa estar certo. Então as coisas, Jesus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? As coisas deste mundo, que poderiam servir para coisas, enfim, para trabalhos bons, para coisas boas, começam a fazer parte da vida de um homem, de uma mulher, e vai transformando aquela pessoa. O que tinha que transformar a pessoa não deviam ser as coisas, mas infelizmente as coisas estão transformando mais os homens do que o poder de Deus. Não que o poder de Deus seja pequeno, é que os homens preferem, olham mais, veem mais as coisas tangíveis e materiais, e permite que eles vão conquistando elas, e elas também vão conquistando eles. Há pessoas que são dominados pelas coisas, são guiados pelas coisas, pelos bens, pela propriedade, pela influência, pelo nome, e elas brigam por causa disso, elas matam por causa disso, e elas morrem por causa disso, e morrem por coisas que não têm valor algum. E as coisas vão denegrindo, vão deturpando a vida, o caráter, a espiritualidade de uma boa maioria. As coisas não foram dadas, não existem para transformar nossas vidas. De maneira nenhuma. Nós, já foi mencionado aqui hoje, de 30 dias para cá, somente aqui entre nós, compartilhamos de 3 velórios de pessoas que partiram para a glória, para o Senhor. O Tiago comunica também esse caso do missionário que possivelmente foi realmente sequestrado e morto, de forma trágica. E a gente tem acompanhado dezenas, centenas de outros velórios. É interessante que quando sai o féretro, sai o cortejo do lugar onde está sendo velado, e aquele cortejo percorre a cidade em direção ao cemitério. As pessoas que eram apegadas com coisas, que matavam pelas coisas que tinham, que brigavam, que tinham inimizades, que tinham atritos na família por causa de bens, de coisas, deixar aquilo dominar a vida deles, transformar eles de forma negativa, ruim. Está indo morar num lugar que as casas, os lugares onde se coloca o corpo não tem muros. Nós fomos ali ontem, anteontem, e tivemos que andar por lá, por dentro do cemitério. E eu percebi que não tinha nenhum túmulo que tinha muros separando.
demarcando limites, dizendo aqui é meu, não aproxima, não passe para cá, aqui é só meu. Não, está tão junto ali que a gente começa a andar no meio ali até com medo, né? De pisar em um túmulo daquele que está já ruído e de repente ele desabar com a gente. Porque você nem sabe aonde é terreno, aonde é túmulo mais. Não tem mais meu, não tem nada separado. E como foi dito aqui hoje de manhã pelo professor da escola, irmão Romualdo, ele diz: os túmulos a gente encontra uns bem bonitos, polidos, com pedras bonitas, né, bem cristalizados, aquela coisa linda, mas ao mesmo tempo a gente viu uns abertos, mesmo aqueles que eram bem revestidos, mas tinha uns abertos, não sei por que estavam abertos, e por acaso a gente tinha que passar de frente, e um olhar rápido ali para dentro, que a gente fica até meio com temor de olhar, dava para a gente entender que ali dentro estava o cheiro da morte, da putrefação e da destruição. Então não adianta encapar. O final chega nisso aí. E tem mais um detalhe: eu nunca vi um cortejo fúnebre em que um caminhão de mudança fosse atrás, porque a pessoa tinha tanta coisa e tem que levar. É exatamente o que Jó falou: nu vim para este mundo, e nu dele eu partirei. Nada, mas nada não leva. Aliás, leva, não coisas. Tem que levar virtudes. Tem que levar coisas geradas, produzidas por Deus, que moldou o caráter, que transformou a vida e fez daquele homem, daquela mulher, verdadeiramente um cidadão celestial. Se a pessoa não tiver conquistado, não tiver recebido de Deus aquilo, naquele processo de transformação, ela não alcançou, não deu atenção ao que Deus queria fazer na sua vida, ela partirá desprovida de toda e qualquer condição para estar um dia no reino de Deus e viver eternamente. Só resta uma eternidade sem Deus. Então aqui está escrito: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes as pessoas perdem a alma, não é num só dia, ele vai perdendo gradativamente. Às vezes perde um pouco da alma hoje, perde um pouco da alma amanhã, depois de um certo tempo a pessoa está quase sem alma. Num certo sentido, ir perdendo a alma é realmente perdendo toda a possibilidade de amar, de perdoar, de compadecer-se, de ter misericórdia. E daí nós encontramos um mundo frio, distante, onde é mais fácil ouvir falar de guerra do que de paz, de mais falar de conflito do que de amor. Por quê? Porque os homens estão perdendo a alma, vão perdendo a alma, até perdê-la completamente, eternamente. Que adianta o homem ganhar tudo aqui no mundo e perder a alma? Então é preciso saber avaliar a vida, porque às vezes o ganho é perda, e às vezes a perda é ganho. Nas perdas materiais, circunstanciais da vida, quando a gente perde, mas perde resignado em submeter a Deus, em consagrar a Deus, em colocar a vida nas mãos de Deus, Deus até que usa aquela circunstância negativa, desfavorável, aquela circunstância que para muitos seria, vamos dizer assim, o fim da picada. Deus pega aquilo ali e diz: não, meu filho, ninguém te tomou nada não, ninguém te roubou nada, ninguém te privou de nada não. Eu vou transformar esta situação em algo positivo e grandioso. Eu posso fazer porque você esperou em mim, porque você ficou na minha presença, porque você não brigou, você não gritou, você não degladiou, você espera em mim. Eu cuido de você. Eu cuido de você. E aí se cumpre a palavra da Bíblia que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se nós compreendemos, se nós acreditamos que fomos chamados por Deus,
Se nós acreditamos que o amor de Deus já nos alcançou, nós estamos dentro de um plano glorioso, perfeito, sustentado por aquele que nunca falha, nós não precisamos duvidar. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Não precisa lançar mão de nenhuma arma para ferir, para machucar ninguém. Fique no seu lugar, fique na mão de Deus. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Estais quietos e vede o livramento do Senhor. E ainda a Bíblia continua dizendo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, irmãos, quando nós temos a certeza que estamos dentro do plano eterno de Deus, da salvação que o Senhor nos trouxe, fazemos parte desse projeto, nós somos predestinados. Deus predestina quem está dentro do plano, quem crê no plano, quem aceita o plano dele na sua vida. Deus predestina para você ser conforme a imagem do seu Filho, ou seja, todas as coisas vão contribuir para a sua transformação moral e espiritual. Para quê? Para que um dia Jesus Cristo seja reconhecido como primogênito, o primeiro filho da grande família. Nós todos seremos parte dessa família, sendo Jesus o irmão mais velho. Aquele que serviu de modelo, aquele que foi o padrão para o Pai esculpir, trabalhar a sua imagem na nossa vida. E nós estaremos com Ele eternamente. Porque fomos mudados, transformados, porque fizemos parte deste plano bendito de Deus. Não fomos transformados pelas coisas, fomos transformados pela palavra. Fomos transformados pelo Espírito de Deus que opera e vivifica até os mortos. Fomos transformados pela comunhão que tivemos com Jesus e entre nós. Fomos transformados porque o nosso coração estava dominado, conquistado por Deus. Um dia Jesus disse: se não vos fizerdes como as crianças, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. As crianças têm muito que nos ensinar, são lições vivas entre nós. Um certo menininho que estava começando os primeiros dias na escola, seu nome era Chad. O Chad voltou para casa da escola e disse: mamãe, eu quero fazer um cartãozinho de amigo, de amizade para todos os meus amiguinhos da escola. São 35 crianças. Eu quero fazer um cartãozinho para todas elas. A mamãe pensou consigo mesma e pensou e imaginou, disse: o Chad não devia fazer isso. Ele pode decepcionar. Mas o menininho estava tão empolgado com a ideia que ela disse: tudo bem, eu vou te apoiar. Preocupada, por quê? Porque ele era um menino tímido e muito calado. E a mamãe já tinha observado que quando eles vinham da escola, o ônibus parava ali perto da casa e um grupo de crianças desciam juntos, cada uma vinha para suas casas que eram próximas. O Chad geralmente era o único que vinha sozinho e geralmente vinha atrás de todos. Porque as outras crianças comunicativas e espertas demais, e vinham brincando e se abraçavam e tal, e eles simplesmente esqueciam do Chad. Ele era tímido, calado, mas ele queria dar um cartãozinho de amizade para os seus amigos. Mamãe disse: então vamos fazer. Preocupada, comprou cartolina, cola, os adereçozinhos que prega no cartãozinho que eles iam fazer em casa, seria algo bem pessoal. E a mamãe disse: vou te ajudar. Daqui 3 semanas ia ser o dia da amizade. Os países da Europa, nos Estados Unidos, têm esse dia, já há muito tempo, o dia da amizade. E ele disse: eu quero dar no dia da amizade. E 3 semanas a mamãe e o Chad sentavam à noite, depois das tarefas, ia fazer cartõezinhos.
recortar cartolina, escrever, ele mesmo tentando escrever com aquilo que ele já conseguia. E aí, enfim, chegou, no próximo dia, era o dia em que teria que entregar os cartões. Ele estava tão ansioso, aquela criança, que ele não conseguia dormir. Mamãe, amanhã eu vou levar os cartõezinhos para os meus amiguinhos. Mamãe, amanhã. E aí terminaram. Mamãe preparou um envelope grande e o Chad colocou todos os cartõezinhos dentro do envelope e conseguiu conciliar o soninho dele, dormiu, acordou no outro dia. A mamãe foi preparando as coisas, porque mais tarde, um pouquinho, ele teria que ir para o ponto, pegar o ônibus escolar com as crianças, seguir para a escola. Mas ele guardou tudo para entregar na escola. E a mamãe, quando ele saiu, o coração dela doeu. Ele disse: ai meu Deus, não deixa meu Chad ficar decepcionado. Ela disse: mas já sei, eu já vou preparar aqui uns biscoitinhos que ele gosta, um leite, vou deixar tudo arrumadinho aqui na mesa. Quando ele chegar, se ele chegar para me contar que ficou decepcionado, e eu já tenho uma mesa arrumada, alguma coisa para entretê-lo. E ela com o coração apertado mesmo. Passou o dia pensando, até que o ônibus apontou lá na esquina e parou. E as crianças começaram a descer. Ela escutou o barulho, olhou pela janela e os meninos vinham correndo, pulando. E mais uma vez, o Chad vinha sozinho atrás. Mas nesse dia ele estava com ar diferente. Ele vinha até mais depressa, embora as crianças corriam na sua frente, mas ele vinha mais depressa. Mas o que preocupou a mamãe, porque no dia da amizade, que ele propôs levar 35 cartões, ela percebeu que ele estava com a mão vazia, ou seja, ele não tinha recebido nenhum. Aí o coração ardeu mesmo. E ela disse: não sei se aguento sem chorar quando ele chegar. E ele chegou, e os meninos passaram, e ele disse: mamãe, ele disse: entra, Chad. Ela, para desabar de lágrimas, ele disse: quando ele entrar, que for me contar, ele não vai suportar, vai chorar muito. Aí eu chamo ele para tomar o leite, os biscoitos, eu tento acalmá-lo. E ele entrou, mal viu a mãe, disse: Chad, entra, tem biscoito aqui para você. E ele entrou pulando e disse: mamãe, nenhum. Ela disse: ai meu Deus, nenhum cartão ele recebeu. Ele disse: não, mamãe, eu não deixei de dar para nenhum dos meus amigos, todos receberam, eu não esqueci de nenhum. E contava com alegria. Que diferença, a mãe estava preocupada com ele não ter recebido nenhum cartão. Ele estava preocupado em que todos os seus amigos foram lembrados, que nenhum deles foi esquecido. Eis a razão porque Jesus disse: se não fizerdes como as crianças. O Chad não estava preocupado com ele. O Chad estava feliz porque estava preocupado com aqueles que ele podia demonstrar amor. Ele estava preocupado em dar e não em receber. O não receber não fez diferença. Ele estava feliz e a sua mãe ficou admirada porque ele não chegou chorando, mas sorrindo. E disse: mamãe, nenhum deles ficou sem cartão. Que lição, que coisa tremenda. Não são essas coisas que mudam a gente, que transformam a gente. Ah, não me viu, não me cumprimentou, não me reconheceu, não lembrou de mim. E a gente está sempre pensando: eu. O Chad não tinha menor noção do eu. Ele disse: mamãe, eu quero dar um cartão para cada um dos meus amigos. E ele voltou feliz porque não ficou ninguém sem o seu presentinho. Que coisa linda. Nós falamos para as crianças: cresçam, sejam adultos. Jesus pega uma criança e diz para nós: sejam crianças. Sejam como crianças. O que é que está movendo a sua vida? É o amor de Deus incondicional, que te faz ver as coisas não com um olhar egoísta, nem com um olhar em que você é o centro, mas em que você é parte de uma peça grandiosa de Deus para este mundo. Você pode ser uma minúscula peça, mas Deus conta com você, sua humildade, seu amor, seu desprendimento. Deus quer escrever
uma história através da sua vida. Ele colocou o lápis na nossa mão. Essa é a única história que nós compartilhamos, escrevemos junto com Deus, a história da nossa vida. Na história da nossa vida só tem sentido se Jesus for o primeiro, for o centro dela. Tem coisa que é muito pequena, mas tem significado. Outro dia a gente estava saindo de casa, de carro, e vi um senhorzinho, idoso, empurrando uma carrocinha daquelas de pneu com raio, né? As carrocinhas de compridinha que faz quase que à mão. E nela tinha umas vassouras de palha. Ele usou, compra a vassoura, compra a vassoura. Falei, não, fala para ele, se ele puder esperar um pouquinho, eu volto agora. Ele, o senhor pode ficar aqui só um pouquinho, meu esposo vai voltar, eu já queria uma vassoura. Eu vim, trouxe ela para a escola, dei a volta rápido, cheguei, ele estava lá esperando. Eu entrei, falei, ainda bem que o senhor ficou esperando, está precisando da vassoura. Aí deixa eu ver a vassoura. Aí olhamos a vassoura e tal, escolhi. E eu comecei a conversar com ele. E ele começou a me contar que foi da roça a vida inteira, morava, não era casado, morava com a mãe dele até hoje, a mãe dele bem velhinha, bem idosa. E eu fui olhando para aquele homem assim, cheio de rugas. Ele diz, eu sou bem mais velho que o senhor. Eu falei, não é não, o senhor não é mais velho que eu não. Ele diz, quantos anos o senhor tem? Aí eu contei minha idade para eles, né? Vocês já sabem. Ele estatalou o olho e disse, mas eu tenho muito menos. Aí ele falou, mas eu tenho tantas rugas porque eu trabalhei muito no sol, no calor. Eu falei, eu compreendo. Eu entendo, eu vejo que o senhor é um homem mesmo, que lavrador, trabalhou muito. E fui eu escutando ele falar alguma coisa que ele talvez gostaria de contar para alguém. E aí eu dei uma olhada assim na carrocinha dele, no carrinho. O pneu estava murcho, lá embaixo. Eu disse, o pneu do seu carro está muito murcho. Eu passo em algum lugar para encher. Eu falei, não, vamos encher aqui agora. Tem uma bomba aqui que eu encho o pneu até de carro com ela. Corri lá dentro, peguei ela, colocamos na válvula e enchemos 2 pneus firme, durinho. Ele falou, agora vai ficar bem mais leve. E eu estou com um problema de coluna e tal. Aí ele foi, eu disse, mas o senhor teme a Deus? Ele disse, muito, eu temo a Deus, eu creio em Deus. Eu falei, que bom. Ele falou, parei de beber faz um tempo e tal. Eu falei, que ótimo, que benção. Eu disse para ele, parou já de fumar? Ele disse, não, ainda não. Fumar ainda não consegui. Eu falei, não, mas o senhor está no caminho, não desiste não. E Deus ama o senhor, de todo jeito Deus te ama. Aí ficou olhando para mim. O senhor está indo muito bem, o senhor diz que teme a Deus, o senhor mora com sua mãe, o senhor é trabalhador, o senhor tem uma história. Só falta uma coisa para o senhor. Ele, o quê? Só falta o senhor fazer o que eu fiz. O que o senhor fez? Eu disse, eu aceitei Jesus, eu sou crente agora. Ele é. Eu falei, eu sou crente da Assembleia de Deus. Porque você tem que explicar às pessoas, é simples, né? Não é a igreja que salva, é claro. Eu sou crente agora da Assembleia de Deus, eu podia também ser. Ele ficou assim, disse, eu tenho que pensar nisso então. Eu falei, só falta isso. O senhor vai descansar um dia eternamente com Jesus. Preguei para ele e abençoei a vida dele. Disse, vai com Deus, Deus te abençoe. Ele fica com Deus também. Irmãos, os seres humanos são todos iguais. Todo mundo tem um sonho, tem uma lágrima, tem um choro, tem uma decepção, tem um medo. Se você tiver um pouco de humanidade para entender a humanidade do outro, você vai ver que nós somos exatamente parecidos, iguais. Agora, o que Deus espera então de todos nós, já que estamos vivendo a mesma caminhada, a mesma trajetória, os mesmos pensamentos, sonhos? Nós temos que estender as mãos uns para os outros. Nós temos que, muito mais agora que somos crentes em Jesus, nós temos que manifestar o amor de Deus em sua plenitude, de forma simples, honesta, transparente. Hoje estudamos aqui sobre a honestidade, sobre ser coeso, falar a verdade, não inventar mentiras, não contar histórias que não existem. Nós estamos aqui hoje falando exatamente da honestidade das palavras, das atitudes. E eu me lembrei de uma outra história. Um pastor, um reverendo, numa cidade até grande,
levantou na segunda-feira de manhã e disse: vou lá no templo arrumar algumas coisas de ontem à noite. E ele tinha que pegar um ônibus que tinha um percurso considerável entre a casa dele e o templo. E ele entrou, os ônibus pagavam para o motorista. Ele foi, pagou a passagem para o motorista deu o troco, ele enfiou no bolso, sentou no banco e começou a pensar nas coisas que tinha que fazer naquela manhã. Depois de uns 10 minutos de viagem, ele resolveu voltar a enfiar a mão no bolso e tirar o troco. E ele olhou o troco, estava passando um pouco de dinheiro. Aí ele disse: a providência de Deus é grande para os seus filhos. Pôs dinheiro no bolso de novo. Acabou de pôr no bolso, o Espírito Santo começou a falar para ele: esse dinheiro não é seu, não é providência coisa nenhuma, isso aí nunca foi seu. E ele ficou apavorado, porque começou a pensar que o prejuízo do outro era lucro para ele. Que mentira, né? Que coisa enganosa. Mas durante a viagem, que ainda prosseguiu mais alguns minutos, o coração dele cedeu. E ele, quando levantou para descer no ponto, ele parou perto do motorista, olhou bem para o motorista, disse: senhor, o senhor, quando me voltou o troco, o senhor voltou passando bastante. O senhor enganou. O motorista deu um sorriso para ele e disse: não, reverendo, eu não me enganei. É que eu estou procurando uma igreja para mim ser crente, mas eu estou procurando um lugar onde as pessoas sejam realmente transformadas por Deus. E eu ouvi ontem o seu sermão, eu estava na sua igreja, e quando o senhor entrou no ônibus, eu dei o troco passando de propósito para ver qual seria seu comportamento. Eu estou procurando uma igreja de gente honesta, verdadeira. E o pastor trêmulo disse: desculpa, é do Senhor, por favor receba de volta, perdoa minhas faltas. E ainda salvou o barco na última hora, né? O barco quase foi para o fundo. Mas Deus está falando de alguma maneira conosco nessa noite, dizendo que nós temos que ser coerentes com a fé de Jesus, coerentes com o amor de Jesus. Nós não somos aqueles que vamos morar no céu, não somos aqueles que vamos habitar eternamente com Deus, não somos a luz do mundo, o sal da terra, não somos aqueles a quem Paulo diz que devemos brilhar como astros no meio de uma geração perversa e corrompida. Não estamos sendo transformados conforme a imagem de Cristo. Hoje eu trouxe um livro aqui. Eu quase não faço isso, né? Eu procuro aprender em casa e trazer já decorado na cabeça. Mas hoje eu vou ler aqui porque eu vou mostrar a capa dele. Agora já vou falar para você, esse que eu não empresto não, viu? Você pode ter certeza que eu vou te falar onde você vai comprar dele. Porque vale a pena ler este livro aqui. A última coisa então é uma história muito linda também relacionada com essa mensagem. O escritor desse livro conta a história de um pastor que narrou a respeito de uma família que morreu o pai e a mãe bem cedo e deixou muitos filhos órfãos. Logo que os pais então foram sepultados, a família que ficou, tios e parentes, disse: nós temos que dar uma solução para essas crianças. E começaram a distribuir crianças. Olha, você fica com esse, outro com esse, outro com esse. E o mais novo, o mais pequenininho, que estava com 5 anos, foi destinado a ser cuidado por uma tia que morava a 15 quilômetros da sua casa, dos seus pais, antes de morrerem. E esse rapaz, esse menino, foi criado pela tia, era sua segunda mãe. Morou com sua tia por 15 anos, dos 5 aos 20. Só saiu da casa da sua tia com 20 anos para ir para o seminário, para se preparar para o pastorado. Era uma família cristã. Passado um certo tempo, então, depois dele se tornar um pastor conceituado, importante,
ele recebeu uma carta da sua tia. A sua tia tinha envelhecido e agora estava muito doente, gravemente doente. E ela compreendendo, ela própria compreendendo que seus dias estavam findando na terra, ela escreveu uma carta para o seu sobrinho, que agora era pastor. E nesta carta, ela expressava as suas dúvidas, seus temores, que todos temos. Por exemplo, ela perguntava: meu filho, como será a nossa partida? O que acontecerá depois que eu morrer? Como é que é essa trajetória para o outro lugar? E ela expressou muitas coisas e disse: eu estou escrevendo essas linhas com as minhas mãos trêmulas, porque sinto medo, sinto muitas dúvidas. E movido de muita compaixão e dominado pelas recordações da sua infância, quando ele viveu com a sua tia, aquele pastor escreveu uma carta também à sua tia, com o intuito de consolá-la. E ele escreveu a seguinte palavra: já se passaram 35 anos desde que eu, um garotinho de 5 anos, fiquei sozinho no mundo. A senhora mandou-me dizer que iria dar-me um lar e ser uma boa mãe para mim. Nunca me esquecerei daquele dia em que fiz a longa viagem. Para ele era longa, não, uma criança, 15 quilômetros. Longa viagem de 15 quilômetros até a sua casa. Ainda me lembro do sentimento de decepção que tive quando a senhora mandou o César, o seu criado, para me apanhar, em vez de vir pessoalmente. Ainda me recordo das lágrimas que chorei, da aflição que sentia, empoleirado lá no alto daquele cavalo, agarrado ao César, cavalgando para minha nova casa. Antes que chegássemos aos nossos destinos, anoiteceu e me senti sozinho e com muito medo. Será que ela vai dormir antes de eu chegar? Perguntei ao César, muito aflito. Ah, não, respondeu tranquilizando-me. Ela vai ficar acordada para esperá-lo. Quando acabarmos de atravessar essas árvores, você irá avistar a vela brilhando na janela. Daí a pouco, realmente saímos do meio do bosque. E era verdade, lá estava a sua vela. Lembro-me da senhora aguardando-me à porta, estendendo-me os braços para mim, envolvendo-me para me ajudar a descer do cavalo. Um garotinho cansado e confuso. A senhora havia acendido um belo fogo na lareira e uma janta quentinha me esperava do fogão. Depois de jantar, levou-me para o meu novo quarto e ficamos juntos ali. A senhora ficou perto de mim enquanto fazia a minha oração, permanecendo em meu leito, ao meu lado, até que caí no sono. Provavelmente a senhora já compreendeu porque estou relembrando tudo isso. Muito breve, Deus vai mandar buscar a senhora para levá-la ao seu novo lar. Não tenha medo do seu chamado, nem da estranha viagem, nem de seu mensageiro, a morte. Pode confiar em que ele fará pela senhora o mesmo que tão bondosamente fez por mim há tantos anos. Ao final da jornada encontrará amor e acolhida e estará segura aos cuidados de Deus. Ficarei vigiando e orando pela senhora até que a perca de vista. Depois vou esperar pelo dia em que eu também farei essa mesma viagem e a encontrarei ao final da estrada para me acolher.
Não importa, né, irmãos? Às vezes é assim mesmo. Há um enviado estranho chamado morte para colher a vida mesmo dos filhos de Deus. E como aquele menino ficou assustado naquele dia, mas achou acolhida, amor numa casa, num lar, assim também Davi um dia disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unjas a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. O final de tudo é que nós temos que estar preparados para celebrar a vida eterna que Cristo nos deu eternamente. Nós temos que estar preparados para o júbilo, para a alegria, para o festejo, para os reencontros, para a felicidade eterna, para estar num país perfeito, num lugar glorioso. O fato é que nós temos que viver aqui, os pés na terra, mas o coração no céu. Vamos ficar de pé e vamos dizer para Jesus que nós dependemos só dEle, somente dEle, e com Ele caminharemos todos os dias de nossa vida, procurando olhar para aquele cuja reflexo, cujo brilho penetra em nós, nos transformando, nos vivificando e nos tornando a imagem do Deus vivo. Não estamos sendo transformados pelas coisas do mundo, porque não estamos apegados a ela, mas nosso amor, nosso apego ao Senhor Jesus, e por Ele caminhamos nesta noite mais uma vez. Quero abrir um momento para aqueles que precisam de oração pessoal, por qualquer que seja o motivo. Se quiser aproximar mais à frente, venha, estaremos orando pela sua vida, pelo sua paz, pelo conforto do seu coração, pela presença de Deus com você, pelo propósito seu de amar a Deus, de servir a Deus, de desvincular cada dia mais de coisas inconvenientes e apegar muito mais ainda ao Senhor que te salvou. Glória a Deus. Vamos estar orando por todos vocês nessa busca do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao findarmos essa oração, também já estaremos chegando ao final do culto, mas essa oração específica, vamos orar por todos vocês. Curve a cabeça, confie no Senhor, abra o seu coração para Deus. Conte para Deus agora o desejo que você tem de amá-lo mais, servi-lo mais. Querido Deus, Pai nosso, em nome de Jesus, aqui estão vidas preciosas dentro deste templo todo, Senhor. Há pessoas em toda parte, aqui os irmãos que vieram à frente. Espírito Santo de Deus que o consola, Espírito de Deus que fortalece, Espírito Santo de Deus que é o amigo fiel, o companheiro presente. Abençoe este coração, essa mente. Faz a grande obra na vida do teu povo, essa transformação, Senhor, que ela vá se processando, que o Senhor vai operando grandemente no coração, na vida de todos. Pai, nós queremos ver, queremos demonstrar, queremos contemplar a transformação espiritual na vida de cada um de nossos irmãos e em nós mesmos. Queremos ser, Deus, cheios do Espírito Santo, queremos viver a plenitude deste amor perfeito. Queremos, Senhor, sonhar e pensar no céu, amar a Tua palavra, gostar da igreja, estar juntos. Abençoe a cada um nesta noite, ministra saúde para o que precisa, paz, força para o coração, desejos novos, propósitos renovados, que o Senhor possa pôr na mente, no coração do teu filho, da tua filha, este ideal profundo, grandioso de Deus. Em nome de Jesus, todos os males são repreendidos, todos os laços são quebrados. O Senhor é aquele que corta a lança, o Senhor é aquele que corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Entregamos, Pai, em tuas mãos, que esta seja uma nova semana de bênçãos para a igreja, para a família, para as crianças, para os adultos, para todos. Em nome de Jesus, abençoe e fique conosco. Nós te adoramos. Vamos aplaudir Jesus, Jesus nosso mestre, Jesus nosso Deus, Jesus o nosso Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe.